Olá, meus queridos irmãos, graça e paz para todos. Vamos então à nossa conversa, né, das quartas-feiras, falando de coisas relacionadas à igreja, ao povo de Deus. E eu queria ler dois textos que vão ficar com um pano de fundo, né, para essa nossa conversa que nós vamos pensar um pouquinho, mais uma vez, sobre a igreja do Brasil. Então, o primeiro texto que a gente vai ler é 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. O apóstolo Paulo diz assim: Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Antes, pregamos a Cristo com sinceridade. E segundo aos Coríntios, capítulo 4 agora, versículos 1 e 2. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Senhor amado, que essa nossa conversa aqui traga luz ao coração das pessoas, que essa nossa conversa aqui venha explicitar, meu Pai, a nossa vontade de te servir, de buscar a tua face, meu Pai, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho sobre aquelas coisas que eu coloquei, né, no grupo, que são base dessa nossa conversa. Agora, o que Paulo está falando aqui, irmãos? Em primeiro lugar, Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, né? A cidade de Corinto era uma principal cidade greco-romana, né? Uma cidade importantíssima para os romanos, né? Ela era uma cidade que nessa época era mais importante até que Atenas, né? Então era uma cidade rica, opulenta, não é? Com templos maravilhosos, né? Uma mini Roma, uma mini Roma. Então, uma metrópole como nós vivemos no Rio de Janeiro, e cada um quem mora em São Paulo e outros lugares, não é? Então, o apóstolo Paulo está falando que apesar das lutas, apesar das perseguições pelo qual ele passava, né, ele fala que ele tinha certeza do seu chamado, do seu ministério, e que esse ministério foi dado por Jesus Cristo. Jesus o encontrou no caminho para Damasco e ele teve um encontro real com Jesus. Então ele fala aqui que o ministério que pela misericórdia nos foi dado. Essa era uma certeza de Paulo, que o ministério dele não foi algo do seu coração, muito pelo contrário, né? Ele não ganhou nada, humanamente falando, em abraçando o ministério de Jesus Cristo. Então ele diz que, por causa desse chamado, né, que ele tinha essa convicção, ele não desanimava. Ele não desanimava. E o versículo 2 aqui, juntamente com o capítulo 2, não é? É o âmago dessa nossa conversa, né? Então, no versículo 2, ele fala assim: Antes renunciamos a procedimentos secretos e vergonhosos. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, da palavra, e não torcemos a palavra de Deus. A expomos mediante a clara exposição da verdade.
E no capítulo 2, versículo 17, que a gente leu, Paulo diz assim, não é, que ele, ao contrário de muitos, ele não negociava as verdades da palavra de Deus, visando lucro. Ao contrário, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo rejeitou, irmãos, a tentação, né, de abraçar coisas erradas, visando o lucro, coisas ocultas. Né? Eu já falei isso aqui uma vez, não é? O falso profeta, ele nunca revela os seus verdadeiros intentos. O falso profeta, ele aparenta ser uma pessoa que prega a sã doutrina, uma pessoa ilibada. Né? É isso que Paulo fala aqui de coisas secretas. Mas em secreto, ele maquina coisas erradas. Né? Você não vai ver nenhuma pessoa, né, falando certas coisas abertamente. Né? Ele oculta isso. Ele sempre tem uma justificativa bíblica. Ele sempre tem uma justificativa espiritual para justificar as coisas erradas que ele está fazendo. As coisas que não estão na palavra de Deus, e ele justifica de uma maneira ou de outra, ou como recebeu essa revelação de Deus, ou que o Espírito Santo tocou nele, que ele foi tocado pelo Espírito Santo, ou que ele descobriu que um texto da Bíblia Sagrada não foi devidamente traduzido, que a tradução mais correta é tal tradução que só ele sabe, não é? Que nenhum tradutor de nenhuma Bíblia viu aquele erro, mas ele, com a pessoa iluminada, ele vê isso. Né? Veja bem, irmãos, nessa época de Paulo, já haviam falsos pastores, já haviam falsos profetas se introduzindo, visando o quê? Visando dinheiro. Né? Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Paulo diz aqui que ele não negociava a palavra de Deus, visando o lucro. Né? Então, vai haver sempre uma justificativa, meu irmão, para cada heresia, para cada coisa errada, para fazer da igreja uma casa de espetáculos, para pagar um cantor gospel para ir na sua igreja cantar, né? Para pagar pastores famosos para ir na sua igreja. Né? Ou seja, né? Certas coisas. Né? Por isso que eu passei esses videozinhos, né? Porque eu não tenho a tecnologia de aqui estar, né? E colocar para vocês, né? Junto com aquilo que eu estou falando. Né? Um dia a gente vai ter, em nome de Jesus. Né? Não deve ser complicado, não. Então você vê coisas aí, irmãos, que Deus tem que ter misericórdia da igreja brasileira. Né? Os dois que eu passei, que estavam falando de dinheiro, né? São duas igrejas gigantescas aqui no Rio de Janeiro. Não vou falar o nome delas. Né? Os pastores são famosos, né? São presidenciáveis, né? Os dois pastores. Né? É isso. Né? Outro vídeo que eu passei é de uma igreja, né, de tatuagem, era uma igreja também gigantesca lá em Curitiba, perdão, lá em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Essa é a ideia dessas pessoas. A outra é um louvor, né? Um culto de louvor. Né? Então, irmãos, essas coisas que nós estamos vendo acontecendo no meio da igreja, elas estão distorcendo
E nós precisamos, né, estão distorcendo o evangelho. E nós precisamos, no nome de Jesus, tomar a atitude de Paulo. Eu como pastor, e você como membro de igreja, você como filho de Deus, né? A gente precisa renunciar a esses procedimentos vergonhosos, não usarmos de engano que torce a palavra de Deus, mas sim, né, ficarmos firmes na exposição da palavra de Deus. Há uma tentação muito grande, irmãos, para todos nós, né? Para mim, como pastor, de abraçar essas coisas, né? Que enchem igrejas, né? Que enchem igrejas. Como eu falei para vocês, são três igrejas gigantescas, de milhares e milhares de pessoas, né? Então, você fica. O diabo te tenta, né? Para você abandonar a verdade, porque tudo tem cara de evangelho. Tudo tem cara de evangelho. E você também é tentado, né, a ir para um local desse, que é um local maneiro, é um local bacana, é um local onde todo mundo está feliz, entre aspas, né? E só como exemplo maior, né, além dos vídeos que eu passei para vocês, se você, né, é triste, né? É triste a gente colocar esse tipo de coisa, né? Se não fosse, né, trágico, seria cômico, mas é para chorar. É para chorar, né? A gente ri às vezes, né? Mas é para chorar. E é só você entrar aí na rede social e você vai ter milhares de aberrações. Milhares de aberrações, né? Eu não quis botar mais lixo, né, para você ver, né? É só um exemplo, né, das coisas que estão acontecendo. Então, irmãos, eu peguei o meu celular, fui lá no Gemini e perguntei lá à inteligência artificial: o que é louvor a Deus? Olha só o que a inteligência artificial me respondeu. Ou seja, a sabedoria humana me respondeu. Olha só. Tá? Isso aqui não foi nenhum dicionário bíblico nem nada. Se você pode fazer a mesma coisa que eu fiz. O que é louvor a Deus? E dentro ela foi um texto grande, né? E dentro desse texto grande eu peguei isso aqui, né? Louvar a Deus é um ato de coração que busca honrá-lo, vírgula, reconhecer sua soberania e expressar uma profunda conexão espiritual. Olha só o que o homem fala, né? Que louvor a Deus é um ato de coração que busca honrar a Deus, reconhecer a sua soberania e expressar uma profunda busca espiritual. E diz mais, né? Resumindo o que eles falaram, né? O que foi falado, né? Louvor pode ser através de cânticos, o louvor pode ser através de oração, o louvor pode ser através de um testemunho seu, o louvor pode ser através da pregação da palavra, o louvor pode ser através da sua vida, a sua vida em louvor a Deus, as suas atitudes de vida em louvor a Deus. E o louvor pode ser um profundo silêncio em oração. Olha só, irmãos. Olha só. Olha só o que a inteligência artificial humana, né, porque, né, dados alimentados humanamente falando, e essa inteligência está produzindo isso. Então, irmãos, fica aqui uma pergunta para nós, como eu falei, isso é uma conversa, né, nas quartas-feiras, para nós pensarmos um pouquinho, né, refletirmos um pouquinho sobre a igreja que nós vivemos, né, a igreja que nós amamos, né, a igreja que o Senhor falou que vai vir buscar, uma igreja santa,
sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes, não é? Então, irmãos, por quê? Não é? Por quê? A maioria das igrejas, não é? Dessas que bombam, né? Elas fazem do seu louvor em forma de cântico, né? Em forma de música, né? Por que que fazem desse louvor, né, um espetáculo? Um espetáculo de luzes, um espetáculo de sons, um espetáculo de danças, um espetáculo de pula-pula. Se o louvor é algo do mais profundo do meu coração, como o hino que a gente canta, né, que diz, né, que o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me cercar, ainda que os montes se desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Então, irmãos, é, veja, se eu paro, e eu falava isso com numa quarta-feira de oração, quarta-feira que vem, acabamos a pintura da igreja, nós vamos estar lá na igreja orando. Veja bem, irmãos, ou eu presto atenção no show de luzes, que é legal, eu gosto, eu tenho 67, não é? Mas eu cresci na época do rock, né? Se expandindo, a época áurea do rock, eu cresci aí, né? Eu cresci aí, AC/DC, Led Zeppelin, né? Kiss, e todas essas coisas aí, irmãos, né? Emerson, Lake and Palmer, e uma série de coisas. E eu gostava. E eu gostava do visual, do show de luzes, de tudo, né? É legal, não é feio, não. Eu gosto de queima de fogos, né? É bacana você ver a queima de fogos, né? É bacana você ver o jogo de luzes, né? Tum, 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 junto com a batida, com tudo mais, as coisas ritmadas, é legal. Não é feio, não. Não tem nada de feio, eu acho bacana. Agora, irmãos, o que que isso tem a ver com louvor? Isso é legal no show, no espetáculo, seja secular, seja gospel, seja o que for. É legal, né? Agora, o que que isso tem a ver com a igreja? Com o louvor dentro da igreja? O que tem a ver dança no meio do louvor? Pessoal dançando para cá, pessoal dançando para lá, e coreografia para cá, coreografia para lá. Afinal de contas, eu vou louvar a Deus ou eu vou prestar atenção nas luzes ou na coreografia? Entende, irmãos? Uma coisa não bate com a outra. Na maioria do tempo, não é? Quando eu estou dirigindo, é mesmo assim, não é? Eu estou de olhos fechados. Porque eu estou adorando a Deus. A não ser que eu não sei um hino novo, uma música nova, eu não sei a letra, aí eu fico prestando atenção na letra. Mas eu não sei nem a cor da pessoa que está tocando a guitarra, que está tocando baixo, né? Qual é a cor, né? Do cantor, do apoio. Porque eu estou louvando a Deus. Eu estou buscando a Deus. Entende, irmãos? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Essas coisas não são louvor. Essas coisas são para agradar a carne.
para agradar a carne. Então é isso que as pessoas fazem. Eu não quero nem falar do ritmo que mexe. Você sabe disso, irmãos? Isso é uma coisa, isso é tão antigo, irmãos, né? O ritmo mexe com a pessoa, mexe com o emocional da pessoa. A batida daquele grupo Olodum é uma batida que contagia, e aquilo ali não é, aquilo é algo espiritual, irmãos. Já foi falado por um carnavalesco que a batida da bateria das escolas de samba é adoração. Foi falado, é macumba mesmo. Ele falou, é macumba mesmo. Porque aquilo mexe. Mexe com as emoções, irmãos. Mas Paulo diz que ele não se deixava levar por essas coisas. Ele não se deixava que essas coisas que são tramadas em secreto, são tramadas em oculto, não são explicitadas. Está entendendo, irmãos? Eu não sou certinho, não, irmãos. Eu sou um pecador miserável, salvo pela graça de Deus. Mas nós precisamos entender o que é a igreja. E é isso que Paulo fala aqui, ele é Paulo. Ele não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Em Cristo falamos com sinceridade diante dos homens. Nós precisamos ser sinceros, nós precisamos pegar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus, irmãos. As pessoas estão mergulhando na água, como um vídeo que eu coloquei, sem nem saber o que é aquilo. Faz um curso de coach e depois é mergulhado na água. Mas são milhares. Mas são milhares. Essa é a tentação, irmãos. É a tentação para mim de eu ter uma igreja com milhares de pessoas, e é a tentação de você de estar no local aonde é um local da hora, onde tem milhares de pessoas, e você está ali. Então Paulo fala assim, olha, eu não desanimo. Não desanime, meu irmão. Não desanime, minha irmã. Finalizando essa conversa, né, que é bem pequena, nessa quarta-feira, nas quartas-feiras, né? Romanos 12:1, o apóstolo Paulo ele diz assim: o nosso culto a Deus é um culto racional. É um culto da razão. O meu louvor a Deus é racional. Eu resolvo buscar a Deus no meu silêncio, na minha vida. É algo racional. Eu não preciso de emoção nenhuma. Eu não preciso que ninguém produza nada. Eu estou diante de Deus e você precisa estar diante de Deus em louvor 24 horas por dia, irmão. Entende? O nosso culto é racional, é uma razão de vida. Por quê? Porque Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, e eu amo Jesus acima de todas as coisas. De todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, as pessoas estão sendo iludidas, infelizmente, e talvez percam a sua salvação, porque nem salvas estão. Jovens estão sendo iludidos, achando que uma marca identifica ele diante de Deus, mas não identifica. O que nos identifica diante de Deus é a presença do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. É a nossa vida consagrada a Ele. É isso que nos identifica diante de Deus. Não é uma marca, não é uma tatuagem, não é uma camisa. Que nós paremos para pensar nisso, irmãos. Porque é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem. E nós precisamos muito ser abençoados por Deus. Eu preciso.
você precisa. Então não desanime, não desanime. Permaneça firme na verdade. Permaneça firme em Cristo Jesus. Era essa a conversa que eu queria ter com você. Não me queira mal, não me queira mal. Se você discorda de mim, amém. Né? Fique em paz. Mas eu creio que eu estou falando o que a palavra de Deus diz. Tá? Qualquer coisa, coloque um comentário aí, tá? Mesmo mal, não tem problema. Eu vou responder com todo amor para você. Jesus te abençoe, querido. Fica na paz de Cristo. Tchau, tchau.